Bom dia, boa tarde, boa noite. Você está no canal Broken Ape Games. Vamos aqui agora comentar com uma breve análise barra review sobre o jogo Final Fantasy XVI, que chegou ao Xbox aí no dia 8 de junho, né? Só retomando esse ponto, porque o jogo já havia sido lançado para PlayStation 5 em 2023 e posteriormente, em 2024, ele chegou para PC. E quando foi em 2025 a Summer Game Fest, nós tivemos ali no domingo da Summer Game Fest o Xbox Game Showcase, no qual a Square Enix anunciou a chegada de 2 jogos da saga Final Fantasy ao console da Microsoft. No caso, estamos falando de Final Fantasy XVI e Final Fantasy VII Remake. O Rebirth ainda não foi anunciado, mas pela toada também irá chegar. Mas enfim, e logo no anúncio, no dia 8 de junho, Final Fantasy XVI já estava disponível para ser comprado e ser feito download com todas as suas DLCs e conteúdos já lançados, enquanto que o Final Fantasy VII ficou pendente para um futuro próximo ali, e sua data até o momento da gravação desse vídeo ainda não foi anunciada. Foi um anúncio bastante interessante, eu não vou falar extremamente surpreendente, porque como foi comentado no final de 2024, se não me falha a memória, a Square Enix já estava mudando um pouco o direcionamento de seus produtos para alcançar um público maior, e parte disso estava a sua multiplataformização, o que quer dizer que ela não vai atuar mais diretamente com o PlayStation, e isso vai chegar a todos os consoles, né, os seus jogos, consoles e PC ao mesmo tempo, o que com certeza eu acho que vai ser bastante positivo. Porém, vamos limitar esse vídeo aqui, né, passar essa parte retomada ao Final Fantasy XVI, que eu joguei ele na sua versão base, suas DLCs. Então aqui eu vou dividir o vídeo basicamente em 3 pontos principais, sem entrar em muitos detalhes da narrativa, mas para comentar os aspectos gerais do enredo do jogo, da gameplay e também do desempenho, que vai acabar caindo na parte da questão do visual. Começando pela questão da narrativa. A narrativa eu gostei muito. Eu acho que a gente tem personagens muito interessantes ali. Não só o Clive, mas também o Joshua, a Jill, o Cid, o Gavin e os demais personagens que a gente vai encontrando pelo caminho. Alguns deles ali, ok, fala, nossa, que questzinha um pouco mais chata, mesmo sendo na linha principal, mas ele se mostra importante e tem o seu desenvolvimento bastante competente. Isso tudo casando com um background um pouco mais pesado, eu diria assim, quando eu comparo com Final Fantasy VII, por exemplo, porque com Final Fantasy VII ele tem uma ótima história também, só que eu acho que ele pega alguns rumos ali, alguns momentos, que ele cria um escapismo que, pra mim, me tira daquela situação de emergência na qual os personagens estão vivendo. O que particularmente não acontece em Final Fantasy XVI. Ele segue essa história mais sombria de uma forma mais direta, fazendo com que você queira sempre estar descobrindo mais coisa o tempo todo. Então é bastante interessante tudo que vai sendo mostrado, a questão dos icons que trazem um visual bastante marcante e momentos muito interessantes, a trilha sonora bem trabalhada, combinando com a ambientação. Então aqui só dando um overview da história, o protagonista que a gente controla aqui será o Clive Rosefield. Ele é um guerreiro que recebeu o título de primeiro escudo de Rosária, que é um ducado, e ele jurou proteger o seu irmão mais novo, o Joshua, que é o dominante da Fênix, né? Os dominantes são as pessoas que conseguem incorporar os icons e manifestar o seu poder. Então aqui no caso, até o momento, como um primeiro escudo de Rosária, ele consegue manifestar também alguns poderes dos icons, mas não consegue se transformar em um, porque até aqui ele não é um dominante. E aí, em um dado momento ainda, quando Clive é jovem, acontece uma grande tragédia, porque o pai dele e o irmão dele estão indo para uma missão ali num palácio, organizando uma investida. E o que acontece é que Ifrit se manifesta e acaba matando o seu irmão. Logicamente, essa história acaba se desenvolvendo. E já trazendo alguns spoilers aqui, né? Logicamente, o Icon Ifrit acaba se mostrando o próprio Clive, e ele tem alguns poderes adicionais muito interessantes que o permitem usar habilidades de outros icons. Então isso é que traz a graça, né, de você ir
desbravando, entendendo o porquê dessas coisas acontecem, quem é quem na história, quem tá vivo, quem tá morto e como as relações políticas vão se desenrolando. Então essa parte do enredo, ela é muito interessante, ela é bem aquele negócio à la Game of Thrones, pra quem curte, e é bastante chamativo tudo que é desenvolvido dentro disso. Aqui, também aproveitando o momento para falar sobre essa questão da abordagem épica da história e mais dark, isso acaba envolvendo principalmente as missões principais, tá? Porque nós temos diversas missões secundárias aqui, e nessas missões secundárias, sinceramente, eu acho que foram poucas que eu achei interessante, para não falar nenhuma. A primeira, a segunda que você faz, pô, legal, bacana, você ganha um pouquinho de recurso, um pouquinho de uma coisa ali que te ajuda. Só que depois elas começam a ficar uma coisa extremamente repetitiva e sem imaginação. Então, assim, a história não perde pontos por isso. Então, se você falar assim, porra, eu vou fazer só a missão principal, vai na fé que você vai se divertir muito. Faz uma ou outra secundária caso você queira, para você ter acesso às DLCs, mas se você quiser fazer todas as missões secundárias, você vai ver aquele mesmo padrão de sempre. Nossa, preciso de um item da cidade tal. Então você vai até a cidade tal, busca e volta. Ou busca, mata um inimigo e volta. Muitas vezes você nem vai precisar matar inimigo, você só precisa ir lá e buscar ou entregar alguma coisa e voltar. Então fica uma coisa meia boba as missões secundárias. Mas as missões principais eu achei excelente de verdade. E aqui também, né, já aproveitando um pouco para fazer um vínculo com a gameplay, a navegação do mapa, mundo semi-aberto, eu senti isso um pouco limitado, mas funcional para a história, porque a gente vai ter ali a base do personagem e ali quando você for para uma outra localidade, você vai direto para ela. O que é interessante porque traz uma certa agilidade e dinamicidade para o jogo, mas você perde um pouco o que de alcançar o seu destino um pouco mais devagar também. Mas, dado o ritmo do jogo, eu não acho isso um problema tão grande e acho que o jogo ele faz um uso bom dos mapas que ele tem para guiar a história principal. Agora, vamos falar da gameplay. Da gameplay, eu tenho sentimentos bastante confusos com ela. Eu gosto da gameplay do 7. Se a gente pegar o 7 original, que era totalmente por turno, a gente vai pensar naquele esquema mais tático. E não fazer comparações com o 7 Remake, eu acho de verdade bastante difícil, porque ele foi um jogo bastante marcante na sua versão original, e o seu remake, ele veio bem caprichado. Eu digo isso tanto pro 7 Remake, quanto pro Rebirth, que é a segunda parte. Então, o 16, ele fatalmente acaba tendo essa margem de comparação. Então, quando eu comparo aqui, eu quero dizer que você tem o 7 clássico, que vai pegar uma vibe totalmente tática. Quando você tem o 7 Remake, você tem uma vibe mais dinâmica, mais de action RPG, mas ainda assim com uma parte tática que você consegue, por exemplo, pausar o tempo, não totalmente, né, mas calcular um pouco suas habilidades e mesclar um pouco a questão de turnos que a gente via no Final Fantasy VII clássico. No 16, a gente tem uma gameplay extremamente ágil. Eu acho uma gameplay bonita e funcional, só que ele traz muito enfeite e pouco botão. Então, por exemplo, a gente pode ter diferentes setups no nosso menu, com diferentes habilidades, e essas habilidades a gente vai alternar entre elas. Só que quando você tá ali na batalha, tudo acaba acontecendo de uma forma tão rápida e tão pirotécnica, que você, quando vê, você tá jogando só apertando o X. Você não precisa nem apertar Y, a maioria das batalhas, se você quiser ir só macetando o X, você consegue. Então assim, eu achei isso uma perda pro jogo, porque em determinados trechos, a gameplay de batalha contra muitas criaturas se torna uma coisa chata, que você tá lá só pulando, apertando X e soltando efeito pra falar, tá bom, vai, deixa eu terminar isso aqui logo, que eu quero seguir minha história, tá ligado? Então, isso me perdeu um pouco, mas, novamente, o que me prendeu mais no jogo foi a história mesmo. Então, eu vi esses momentos como uma forma de, beleza, eu tenho que passar por isso pra dar continuidade pra história. Não é uma gameplay ruim, ela é uma gameplay que eu digo que é um pouco mais enjoativa em diversos momentos,
e que me parece uma coisa muito um hack and slash perdido, sabe? Eles quiseram colocar muita ação e parece que não conseguiram encaixar tudo o que eles queriam nos comandos que eles tinham disponíveis e poderiam ter feito talvez um uso melhor em alguns momentos, tirando um pouco a dinamicidade que não ia comprometer, transformando o jogo numa coisa um pouco mais compassada. Eu acho que é isso que falta no jogo. As batalhas são muito descompassadas. Aí a gente vai para a questão das batalhas dos Icons, que são dos monstros gigantes. São batalhas visualmente impressionantes. Os Icons têm um design muito interessante. E então são batalhas que desenvolvem a história e ela acaba seguindo a mesma forma de você macetar botões, só que você vai macetando botões com criaturas gigantes. Então assim, são batalhas mais interessantes que as normais, com certeza. Principalmente porque você vai ter diferentes momentos que vai trabalhar a parte cinematográfica, vai trabalhar uma parte de trilha sonora um pouco mais caprichada, que a trilha sonora desse jogo é muito boa também. Então, nesses momentos que você vai ter um destaque para essa trilha sonora. Então, gostei bastante das batalhas dos Icons. É um macetar de botão, sim. É uma quantidade de Quick Time Event gigantesca. Só que, assim, pro que é proposto especificamente para esse tipo de batalha, é bastante interessante. Então eu não falo que é minhas batalhas preferidas de Final Fantasy, que eu acho a do Final Fantasy VII Remake mais funcional e divertida de serem jogadas. Aqui a gente tem uma batalha com o Clive um pouco confusa e que às vezes pode dar uma enjoada, mas que se você tiver investido no jogo, investido na história, você não vai parar de jogar por causa disso. E por fim, a gente tem que falar da questão do desempenho, que eu acho que é onde o jogo mais peca. Porque no PlayStation 5 ele tinha um desempenho ok, só que ainda assim tinha uma queda de frame considerável. No PC eu acho que ele acabou sendo um pouco mais otimizado. E quando a gente vai para as versões de Xbox, eu não falo que está injogável, porque não tá. Vamos para as especificações. No Series S, o game ele consegue manter de forma constante os 30 FPS e uma resolução variável. E no Series X, ele faz 60 FPS e resolução variável no modo desempenho e 30 FPS e 1224p no modo gráfico. É um desempenho ruim? É um desempenho ruim, não é injogável e eu não digo isso por questão do FPS. Eu digo isso porque a questão da resolução variável para mim é um problema particularmente. Jogando, por exemplo, no Series S, eu já joguei muitos jogos lá que são extremamente detalhados, extremamente caprichados e você vê que parece que tem um empenho a mais para você otimizar a questão do hardware e o uso. O port para o Xbox, eu acho que não é uma coisa mal feita, mas é uma coisa que poderia ter sido feita de uma forma um pouco mais caprichosa. Parece que não foi totalmente otimizado, só converteu, taca lá e foda-se, sabe? Então, assim, tem algumas coisas que aconteceram logo quando aqui vai spoiler, aliás. Quando o Cid morre, quando você destrói o primeiro cristal, depois você vai para um cenário desértico, você vai ter uma luta e você vai libertar um grupo de pessoas. Só que esse grupo de pessoas não quer ser libertado, eles vão depois falar, não, porque vocês fizeram isso, vocês condenaram X, Y, Z. A questão aqui essas pessoas, elas vêm da cutscene de trás para frente. E ok, você vai vendo os detalhes aos poucos, só que é tão pouco que você vê praticamente o olho e detalhes do rosto dos personagens se materializando na sua cara. Então, assim, fica uma coisa que o personagem está se aproximando e os do fundo você vê que os elementos não estão ainda no corpo ou fica faltando porque eles estão mais longe. Então, assim, fiquei meio assim quando eu vi isso porque é gritante e outros detalhes, questão de resolução mesmo dos cenários, dos personagens, isso vai se agravando com o avançar do jogo, ainda mais quando a gente entra em cenas mais complexas. Mas, novamente, estraga a experiência? Não estraga. É a chegada do Final Fantasy no Xbox de uma forma bem direta. Eu acho interessante, acho importante que chegue para conseguir sim atingir novos públicos. Só que, olha, o port já é uma coisa que você tem que fazer com um pouco mais de carinho, né? E eu não digo isso que é só por conta do Xbox.
é para qualquer jogo. Se um jogo do Xbox sai para PlayStation, esse port para PlayStation tem que ser feito utilizando todo o potencial de hardware que o PlayStation tem a oferecer. Se for sair para um PC, tem que ser feita uma otimização. Ali no PC tem diferentes configurações, né? Mas que na configuração mínima você consiga entregar algo que ainda assim agrade a pessoa que vai usar aquela configuração mínima, porque você está oferecendo aquele tipo de configuração. Então, eu achei que a Square Enix pecou nesse aspecto no jogo, não condena o jogo, ele ainda assim continua um jogo com uma ótima história, a gameplay um pouco perdida, mas ainda assim bastante divertida. E é um jogo que eu indicaria sim para vocês jogarem, apesar dos pesares. Que nem eu falei, o port não é dos melhores, tem as questões da gameplay, mas ela ainda assim consegue ser enérgica, consegue ser vibrante, e isso combina bem com um arco um pouco mais dark, já que os personagens são bem direcionados para os seus objetivos. Então eu acho que a história aqui ela consegue vincular e fazer com que você sempre busque avançar nela e ficar ansioso para conferir qual vai ser a próxima cutscene, quais serão os próximos eventos que você irá ver. Mas bom, gente, é isso aí, vou ficando por aqui. Se inscreva no canal, ative o sininho para não perder nenhum conteúdo que for sendo lançado por aqui. E claro, com o joinha vocês ajudam bastante a divulgação dos vídeos que forem sendo publicados. E nos comentários fala aí pra mim o que você achou de Final Fantasy VI no Xbox. Lembrando que sugestões para futuras temáticas são sempre muito bem-vindas. Bom, é isso aí, muito obrigado e até a próxima.